Aleluia. Glórias e glórias e glórias à paz, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos para a nossa boa e santa palavra. Amém? Vamos lá. Vamos começar hoje com 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Uma palavra muito importante para a congregação. Amém? Em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro escreveu essa carta e nesse momento aqui ele está se dirigindo àqueles que estavam dispersos, sobretudo aos judeus que estavam sofrendo perseguição, ainda não pelo Império Romano, mas pelos próprios judeus. E em certo momento ele fala essa frase aqui que é dirigida a toda a igreja. Amém? Estão comigo? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Meu irmão, minha irmã, essa palavra, eu tenho certeza que vocês em algum momento já ouviram, né? Mas será que vocês estão convencidos por ela? Porque aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: aquele antigo sacerdócio levítico do Antigo Testamento, que vinha da linhagem de Arão, onde estavam separadas determinadas pessoas pela família e pelo ramo da família para tocar louvores, para conduzir os sacrifícios, para ministrar o culto e para oferecer no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar periodicamente para oferecer sacrifício por todo o povo. Isso tudo acabou. Não existem mais as vestes especiais, não existe mais as cerimônias especiais, não existe mais aquela ritualística que vigorou no Antigo Testamento. Mas pastor, o Deus não é o mesmo? Sim. O propósito não é o mesmo? Sim. Mas as etapas eram diferentes. Amém? É como qualquer pessoa, quando você é criancinha, bebezinho, você precisa de certos cuidados, não é? Você precisa de um certo alimento específico, você precisa de certas vacininhas, não é isso? Você precisa de algumas coisas que são próprias para um bebê. Quando nós chegamos lá aos 10, 11 anos, nós já não precisávamos daquilo que nós precisávamos quando éramos bebês. Nós precisávamos de coisas diferentes, não é isso? E agora que somos adultos, os nossos hábitos e necessidades também são diferentes. É ou não é, meus irmãos? A pessoa é a mesma. Quando você era nenenzinho, você precisava de fralda e mamadeira. Agora imagina um marmanjão de fralda e mamadeira. Isso é esquisito, né, irmão? Cada coisa é o seu tempo. Então Deus, em determinado momento, chegou e disse: vem cá, Moisés, deixa eu te dar instruções aqui, porque esse povo tem que se manter separado, santo, porque eu tenho um plano maior e mais excelente. Eu vou trazer o meu Filho Jesus Cristo através desse povo. Então eu preciso que vocês se mantenham, né, com essas regras, amém? Para que lá na frente eu possa me revelar plenamente. Então ele deu o tabernáculo, depois o templo, ele separou os seus sacerdotes, amém? Estabeleceu ali os ritos, as memórias. Mas quando veio Jesus, meus irmãos, essa etapa passou. Por isso é que na nossa igreja nós não chamamos os músicos de levitas. Nós não fazemos referências ao Antigo Testamento.
Nós não temos aqui nenhuma veste sacerdotal especial para quem está pregando, amém? Por que então, pastor, você está de terra? Porque é a nossa tradição. Nós viemos de uma linhagem pentecostal, hoje somos uma igreja independente, mas muito de pentecostal. E essa veste, ela não é que ela tem uma unção diferente, não, ela só expressa o quê? Respeito. Amém? Qual é a veste mais formal e mais chique, né, que se usa no Ocidente? Terno e gravata. Não é isso? O advogado, por exemplo, vai perante o juiz, ele vai de terno e gravata. Agora, se eu vou perante o juiz, que é um homem de terno e gravata, o que dirá perante Deus? Amém? Se tivesse uma roupa de ouro, é ela que teria que vestir. Mas não significa que tem uma unção diferente, não tem uma túnica, não tem uma capa, não tem um chapéu, não tem um véu, não. Isso aí passou. Amém? O próprio Jesus, quando foi sacrificado na cruz, o véu se rasgou. E o que era o véu? O que separava o lugar santíssimo do lugar santo e, portanto, da visão do público. O véu se rasgou, não tem mais nada que esteja agora limitado ou delimitado a uma classe, a um grupo especial. Então qualquer pessoa pode subir no altar e pregar? Não, meus irmãos, porque tudo é com ordem e decência. A pessoa tem que se preparar. Amém? Mas se ela está preparada, suba. Mas e se ela não está plenamente preparada? Significa que ela não prega? Não, ela não prega no altar ainda. Mas ela prega na família. Ela prega com seus funcionários ou com seus alunos. Ela prega com a pessoa que está sentada do lado no ônibus. Ela prega para o motorista do Uber. Amém? Ela prega na padaria quando vai comprar pão de manhã. Ela prega. Por quê? Porque não é um exclusivismo daquele que prega do altar pregar a palavra. Não, quem prega do altar tem uma missão: pregar no altar. E quem não está no altar tem outra missão: pregar. Amém? Está claro, meus irmãos? E a questão do altar também é questão de tempo. Se você quer, o altar está aberto. Mas eu não me sinto preparado, então eu te digo, meu irmão, olha. Mas eu não sou santo o suficiente. Coloca no teu coração. Não é a oferta que santifica o altar, é o altar que santifica a oferta. Amém? Então, meus irmãos, Pedro está nos comunicando esta mensagem através dessas curtas, porém profundas palavras. Vós, quem? A igreja, sois a geração eleita. Por que eleitos? Porque antes de nós, antes da igreja, nem todos podiam. Eram só os levitas. Sacerdócio real. Por que real, meus irmãos? Porque agora Jesus já reina. Quando ele ascendeu aos céus, ele não foi para qualquer lugar, não. Ele foi se sentar no trono, ao lado de Deus, no lugar santíssimo. Lugar santíssimo esse, cuja representação na terra foi no passado o tabernáculo e o templo. Mas agora não tem mais templo de pedra, não tem mais tabernáculo. Por quê? Porque nós não vivemos mais pelas sombras, nós vivemos a glória perfeita da graça. Aquele tabernáculo significava o quê? Como é que seria o local da audiência do rei quando ele se sentasse no trono? Agora ele já se sentou. Então nós não vamos ficar reproduzindo tabernáculo aqui na terra, não, meu irmão. Nós não vamos ficar reproduzindo o templo aqui na terra, não, porque o templo está lá, do lado de Deus, o lugar onde Deus habita, e Jesus ao seu lado reinando. Amém? Nós somos a igreja, sacerdócio real. Olha o sacerdócio. O sacerdócio era o quê? Era um indivíduo dedicado aos sacrifícios, às orações, aos louvores, à ministração do culto, não é isso? Agora, quem é o sacerdócio? Toda a igreja. Amém? Não tem mais distinção de estirpe, de família. Não. Agora é qualquer um que crer no rei. Nação
nação santa. Por quê? Porque todo rei está para um reinado. Se não tem reinado, não tem rei. Reinado, lê-se nação. Qual é a nossa nação, meus irmãos? Alguém pode ter reparado, nós passamos 7 de setembro, o pastor não trouxe uma bandeira do Brasil para o culto. Não vai acontecer. Não na nossa igreja. Nós oramos por todas as nações, inclusive a nossa. Mas nós não pertencemos a nenhuma delas. Nem a nossa. Nós pertencemos ao reino de Deus. Amém? Por isso que para nós não importa se a lei diga que o divórcio pode, que o aborto pode, ou que qualquer outra azucrinação do maligno pode. Sabe por quê? Porque nós não agimos o que a lei permite, nós agimos o que Deus permite. Por isso nós não vamos nos degladiar com as autoridades do mundo, nós não vamos nos inscrever para ser candidato a nada, amém? Porque esse reino não é o nosso. Nós não vamos nos dividir com irmãos que pensam diferente por causa da disputa de sigla ou de pessoa. Não. O político A, o político B, nós não temos político de estimação. Se o A ganhar, nós vamos orar pelo A. Se o B ganhar, nós vamos orar pelo B. Amém? Não para que ele seja isso ou aquilo, porque se não se converter, meu irmão, desculpa aí, mas pode ser a maior autoridade do mundo, vai para o inferno. A questão é que ele tenha sabedoria no exercício do seu mandato. Para quê? Para tirar fardo do ombro do povo, para não prejudicar a pregação do evangelho. É para isso que nós vamos orar, amém? Para que seja o melhor possível no mundo desviado. Nós não vamos entrar no partido e disputar com o outro. Nós queremos é converter o outro, amém? Se para defender o político A nós vamos tampar o ouvido do que está votando o político B, meu irmão, nós não estamos cumprindo nossa verdadeira missão. Está claro ou não está, meus irmãos? Vocês exemplificaram, não, né? Eu sou do partido X, outro é do partido Y, eu vou brigar com ele. Sabe o que acontece a partir desse momento? Esse cara do partido Y nunca vai ouvir a tua pregação. Ele vai pegar a giriza de você e vai te ver como inimigo. Vale a pena? Então na hora que ele chegasse, eu sou do partido Y, meu irmão, eu sou do partido de Jesus. Quer saber sobre o meu partido? Estou aqui para te explicar. Meus irmãos, nós somos uma nação separada por Deus. Santa, meu irmão, significa o que? Separado. Significa o que? Consagrado a Deus. Então nós não trazemos bandeira para cá. A nossa bandeira é Cristo. Nosso brasão é o reino de Deus. Nossa insígnia é o nome de Jesus. Nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. E é aqui que nós encontramos a nossa razão de existir. É para isso que nós lutamos. Mas nós não lutamos como os homens que nas nações entram em guerra de armas, de destruição, que ceifam vidas, que matam pais e filhos, que bombardeiam casas de mulheres e de crianças. Não, nós lutamos contra o diabo. E o campo de batalha é o coração de cada ser humano. Nós não lutamos para derrotar ninguém, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Nós repreendemos o mal que usa as pessoas para fazer coisas erradas. Então, meus irmãos, enquanto você passar agora na frente de um lugar de tráfico e ver lá pessoas usando uma droga, não julga elas, não. Repreende o diabo, porque ela é vítima. Amém? Está claro ou não, meus irmãos? Se a pessoa te der ouvidos, ensina. Se não te der, só ora. E se abrir o coração, prega. Porque você tem uma missão.
Você é o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Pastor, não entendi isso. É simples. Jesus te comprou. Não foi? Nós estávamos perdidos. Jesus veio e deu seu sangue para nos comprar. Comprar de quem? Do diabo que nos cativava. Ele nos comprou. Ele nos adquiriu. Ô pastor, é isso mesmo? A Bíblia está deixando claro aqui que é igualzinho quando você foi lá na padaria e comprou pão. Ou quando você foi lá e comprou aquele bem, sabe? Aqueles par de sapato, aquela bolsa, sabe? Você foi lá, deu o dinheiro e pegou. Pois isso Jesus fez por nós, pela nossa alma. Só que ele não pagou com dinheiro, ele pagou com sangue. Então ele te adquiriu, me adquiriu. Então aqui a gente entra naquela parte da palavra em que a nossa liberdade de escolher fica muito restrita. A pergunta é o seguinte: você acredita que Jesus te comprou? Então você tem que ser nação. Você acredita que Jesus te comprou? Então você tem que ser sacerdote. Você acredita que Jesus te comprou? Então você é geração. Agora, se você não quer ser nada disso, tranquilo, você continua na mão do diabo. Simples assim. Amém, amada igreja? Então nós temos uma missão. Porque olha como é que conclui o versículo. Por que nós somos isso tudo? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos aqui para divulgar o Evangelho. A gente divulga o Evangelho até de boca calada. Sabe como? Sendo o Evangelho. Amém? Então, meus irmãos, atenção. Se nós temos tamanha responsabilidade, nós temos que vigiar. Nós não podemos agir pelos nossos impulsos, pelas nossas tradições, pelos nossos hábitos, por aquilo que nos convém. Não. A gente tem sempre que pensar. Eu tenho uma missão. Imagina que amanhã você é contratado para ser o representante comercial de uma firma multinacional. Para pensar. E aí a firma vai pagar tudo, vai te pagar casa, comida, vai te vestir bem. Homens aí vão ficar todos barbeados, bonitinhos, cheirosos. Amém? As mulheres aí com uma roupa bem formosa, bem maquiadinha. Para quê? Para representar a empresa. Vocês vão ter que aprender um jeito de falar, as qualidades da empresa, amém? Os benefícios do produto. Por quê? Porque você tem uma missão. A empresa está te bancando para quê? Para você representar a empresa. Imagina um representante de uma empresa que você passa na frente de um barzinho, está lá, todo estrupicado, enchendo a cara e falando um monte de palavras de baixo calão. Você vai achar que essa empresa é uma empresa séria? Ou imagina um embaixador. Sabe quem é embaixador, né? O embaixador é enviado de um país para outro para representar o país. Imagina que esse embaixador que vem de um outro país para cá, ele é pego ali no meio de uma prostituição, de corrupção, de desvio e lavagem de dinheiro. Você vai achar que o país é um país sério? Será que naquele país não tinha uma pessoa melhor para mandar para cá, não? Estão entendendo a nossa responsabilidade, irmão? Então nós não podemos ser vistos na rua brigando com os outros. Nós não podemos ser vistos em casa brigando com os outros. Nós não podemos chegar em casa, olha o tamanho da responsabilidade, falando palavras que não prestam. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está na sua casa, que ainda não está convertida, vai falar: é para isso que essa pessoa vai na igreja? É isso que ela está aprendendo na igreja? Não pode estar com o nome sujo, não pode estar devendo, não pode dar um mau testemunho, não pode andar com gente que não vai somar, não pode ser uma pessoa que fica em casa de bobeira. Não, às vezes o desemprego é um problema, mas a gente faz o quê? A gente acorda de manhã para correr atrás do emprego, principalmente os homens. Principalmente os homens. Homem em casa, dia de semana é um absurdo.
A não ser que trabalhe em home office. Aí tudo bem. Mas se não é home office, está na rua. Se não é com emprego, está caçando emprego. Ah, mas o benefício do governo, vai se converter. Benefício do governo não compra a dignidade de um pai perante seus filhos, ou de um marido na frente da sua esposa. Nós temos que dar o bom testemunho. E aí, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra forte. Vamos abrir aqui em Levítico 10, 1. Levítico capítulo 10, verso 1. Agora que está claro que nós não estamos debaixo da lei da antiga aliança, e para nós não se aplica o sacerdócio levítico, ok? Amém? Mas os princípios que norteiam a nossa fé, eles vêm de Gênesis e vai até Apocalipse. Então o princípio que paira sobre esse caso aqui, paira sobre qualquer sacerdote de Cristo. No caso, qualquer um de nós, membros da igreja. Estão comigo? Atenção. Levítico capítulo 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pausa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, que era o sacerdote, amém? Levita, amém? Está todo mundo comigo? Da antiga aliança, amém? Ou seja, eram na época o que nós somos hoje. Está claro? Na época os sacerdotes eram os filhos de Arão. Agora Pedro, por inspiração do Espírito Santo, disse: não tem mais filho de Arão não, agora são todos vocês da igreja, amém? Então nós podemos nos ver como Nabate e Abiú agora. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha para cá, atenção, igreja. Nabate e Abiú, esses dois, Nadab e Abiú, esses dois que na época eram os sacerdotes, função que hoje nos compete a todos nós, amém? Num determinado dia foram servir ao Senhor. Na época o serviço era com tradições, hoje em dia não, hoje em dia o nosso serviço é para o Evangelho, amém? E eles levaram fogo perante Deus, ou seja, foram cultuar a Deus. Mas ao levar o fogo, não levaram o fogo conforme foram ensinados, não levaram o fogo conforme era apropriado, não levaram o fogo conforme era necessário que se fizesse. Eles levaram ao contrário, fogo estranho, ou seja, não obedeceram a palavra. Vamos trazer para cá? É como um pastor que sobe no altar e começa a pregar de acordo com a sua cabeça. E meus irmãos, dá até um aperto no coração na hora de lembrar de algumas coisas que a gente vê na internet. Até pastor falando com o morto já está aí na internet. Fogo estranho para tudo quanto é lado. Mas eu que estou para malhar pastor? Não adianta malhar pastor. É ele com Deus, amém? Mas a gente aprende com o exemplo dos outros, o que a gente faz e o que a gente não faz. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado quando você também for pregar. Ô pastor, então eu vou ficar com medo agora, não vou pregar não, você é nação eleita também, você tem que pregar. E como é que eu não prego fogo estranho? Prega na Bíblia. Está claro ou não, meus irmãos? Prega na Bíblia, não a sua mente, não os seus costumes, não os seus hábitos, não o que você acha conveniente, não, mas o que a Bíblia diz. Quando o pastor vem aqui e prega sobre, por exemplo, fidelidade, ela tem que estar alicerçada na Bíblia, amém? Se a Bíblia fala para ser fiel, então tem que pregar a fidelidade, ainda que vai usar um exemplo que não está na Bíblia, amém? O princípio tem que estar ali instituído. Agora imagina o pastor pregar sobre o dia, falar assim: vamos divorciar todo mundo. Não pode, né, meu? Fogo estranho. Ou mudar a ordem do culto, desculpa aí, para dizer o seguinte: tudo no culto agora gira em torno do dízimo. Fogo estranho.
prega o dízimo, prega, assim como prega o amor, assim como prega a paz, assim como prega a obediência. Por isso tem o dia de pregar dízimo, tem o dia de pregar outras coisas. Não posso perverter a palavra. Sabe por quê, meu irmão? E se no dia que alguém chega aqui e falar que não dizimar vai para o inferno? Opa! Se é Cristo que salva, se é o sangue do Cordeiro que nos leva à redenção, como assim você está pregando obras aqui? Cuidado! Fogo estranho. Então nós temos que buscar sabedoria para exercer o nosso ministério. Estão entendendo aqui, meus irmãos? Estão entendendo como é que o ciclo se fecha? Se você sabe que Jesus te comprou por um alto preço, você já não tem escolha. Você é nação, você é sacerdócio, você é povo separado. Para quê? Para pregar o Evangelho, para exercer o teu ministério. Então você está nesse ponto aqui. Agora, na hora de exercer, você vai exercer de qualquer jeito, conforme a tua mente, conforme a forma que te convém. Não. Conforme a palavra de Deus, porque senão é fogo estranho. Amém? Está entendendo? Você se fechando? Porque se não fizer desse jeito, olha o destino de Nadab e Abiú. Finalzinho do versículo: o que lhes não ordenara. Então vou ler de novo: e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ele fez ao contrário da vontade de Deus. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está clara a gravidade do fogo estranho? E morreram perante o Senhor. Não vamos olhar pela morte literal, não. Vamos olhar pela morte espiritual. A pessoa que não se apropria da palavra para exercer o seu sacerdócio, sempre corre o risco de quê? De cair. Para cair basta estar de pé, não é isso? Por isso a palavra diz: você que está de pé, cuidado para que não caia. Então vamos zelar, meus irmãos. A palavra de hoje ela tem um propósito, que é o que eu vou aqui trazer logo na sequência. Depois da nossa oração vocês vão entender por quê. Tá bom? Em nome de Jesus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.